Ei, pessoal! Se você curte ficar por dentro das novidades e conteúdo bacana, se inscreva agora mesmo. Aqui você vai descobrir como seria o mundo sem aquelas coisinhas que a gente usa todo dia. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E aí, pessoal? Imaginem um mundo sem parafusos. Isso mesmo, aqueles negocinhos metálicos, pequenos mas poderosos, que seguram tudo no lugar, do nosso celular aos carros e prédios. Sem eles, a vida como a gente conhece simplesmente desmoronaria. Nesse mundo hipotético, tudo seria instável, desajeitado e poderia desabar a qualquer momento. Mas calma, antes de começar o caos, vamos entender melhor o que são os parafusos e por que eles são tão importantes. Parafusos são peças usadas para juntar coisas, geralmente feitos de metal, que têm uma haste com roscas e uma cabeça. Eles servem para unir dois ou mais objetos, criando uma ligação forte e segura. Os parafusos são essenciais em quase tudo na nossa vida, da construção das nossas casas até a montagem dos nossos computadores. Imagina só tentar construir uma casa sem usar parafuso. Impossível, né? As paredes não iam aguentar o peso do telhado e a estrutura inteira ficaria super instável. A mesma coisa aconteceria com carros, aviões, máquinas industriais, tudo que é estrutura complexa. Sem parafuso, a gente ia voltar para a época das cavernas, onde as únicas coisas que a gente conseguia construir eram cabanas frágeis e ferramentas bem simples. A história do parafuso é tão incrível quanto a importância dele no mundo moderno. Acredite se quiser, essa invenção que parece tão simples já existe há milhares de anos. Os primeiros parafusos surgiram na Grécia Antiga, lá no século V a.C., por um cara chamado Arquitas de Taranto, um gênio da matemática e da engenharia. Esses primeiros parafusos eram feitos de madeira e usados principalmente em prensas de azeite e vinho. A invenção do parafuso de metal é geralmente atribuída a Arquimedes, outro gênio grego, no século III a.C. Esses parafusos eram usados em equipamentos como o parafuso de Arquimedes, uma bomba d'água revolucionária. A produção em massa de parafusos só começou para valer durante a Revolução Industrial, com a invenção de máquinas como o torno mecânico. A partir do século XVIII, os parafusos ficaram cada vez mais importantes na fabricação de máquinas, meios de transporte e infraestrutura. Tenta imaginar sentar numa cadeira que não foi montada com parafusos. Ela ia virar pó debaixo de você. É porque os parafusos são essenciais na fabricação de móveis, garantindo que cadeiras, mesas, camas e armários sejam firmes e seguros. Sem parafuso, a gente ia ter que voltar a usar métodos menos eficientes, como encaixes, cordas ou cola, o que resultaria em móveis frágeis e nada confiáveis. Além disso, os parafusos deixam os móveis fáceis de desmontar e montar de novo, o que é super importante na hora da mudança ou para transportar. Sem parafusos, mudar de casa seria um pesadelo logístico, com móveis pesados e desajeitados que não podem ser desmontados. Se você já achou que móveis sem parafuso seriam um problema, imagina a situação das construções. Prédios, pontes, torres, tudo isso desabaria sem a força e a segurança dos parafusos. Eles são usados para conectar vigas de aço, fixar painéis de vidro, prender telhados e muito mais. Sem parafusos, os edifícios seriam super vulneráveis a desabamentos, principalmente em lugares com terremotos ou ventanias. A construção civil seria muito limitada, com prédios baixinhos e estruturas frágeis. As cidades, como a gente conhece, com seus arranha-céus enormes e pontes suspensas, seriam impossíveis sem a invenção do parafuso. Máquinas paradas. A indústria automobilística paralisada. Carros, ônibus, trens, aviões.
Todos esses meios de transporte dependem totalmente dos parafusos. Eles são usados em quase todas as partes de um veículo, do motor e da transmissão até a carroceria e os bancos. Sem parafusos, seria impossível construir veículos seguros e confiáveis. A indústria automobilística seria primitiva, com veículos lentos, desconfortáveis e perigosos. Imagina um mundo sem carros de corrida velozes, sem aviões cruzando os céus ou navios atravessando os oceanos. A falta de parafusos seria um freio de mão na nossa capacidade de explorar o mundo e conectar pessoas e culturas. Tecnologia desconectada, a era digital desfeita, sem a precisão dos parafusos. Pensa em todos os aparelhos eletrônicos que você usa todo dia: smartphone, computador, tablet, TV, videogame. Todos eles dependem de parafusos para manter seus componentes unidos de forma segura e precisa. Sem parafusos, a era digital, como a gente conhece, simplesmente não existiria. Os parafusos permitem que os fabricantes de eletrônicos criem dispositivos complexos e miniaturizados, com peças cada vez menores e mais potentes. Sem parafusos, nossos queridos smartphones seriam tijolos inúteis, incapazes de nos conectar ao mundo digital. Gambiarras. Explorando alternativas inferiores aos parafusos. É claro que existem alternativas aos parafusos, como cola, solda, rebites e encaixes. Mas essas alternativas têm suas próprias desvantagens e limites. A cola, por exemplo, pode não ser tão forte ou durável quanto os parafusos, principalmente em lugares úmidos ou quentes. A solda, por outro lado, é um processo permanente que torna difícil desmontar ou consertar as coisas. Os rebites oferecem uma fixação permanente, mas não são tão versáteis quanto os parafusos e podem ser difíceis de colocar em espaços apertados. Os encaixes, por sua vez, podem se soltar com o tempo e não são tão resistentes a vibrações quanto os parafusos. Resumindo, apesar de existirem alternativas aos parafusos, nenhuma delas é tão boa quanto em termos de força, durabilidade, versatilidade, acessibilidade e facilidade de uso. Os parafusos são, sem dúvida, a melhor solução para juntar objetos de forma segura e eficiente. O reinado do parafuso. Celebrando a simplicidade genial. O parafuso é um exemplo perfeito de uma invenção simples, mas genial. Seu formato helicoidal e a rosca permitem que ele transforme movimento giratório em linear, criando uma força de aperto poderosa. Essa simplicidade e eficiência fizeram do parafuso um dos elementos de fixação mais usados no mundo, presente em quase tudo na nossa vida. Dos parafusinhos minúsculos usados em óculos de grau aos parafusos gigantes que sustentam pontes suspensas, essa invenção atemporal continua a desempenhar um papel fundamental na construção da civilização moderna. Sem parafusos, o mundo seria um lugar muito diferente e muito menos estável. Parafusos, os heróis escondidos da civilização moderna. A gente pode até não pensar muito neles no dia a dia, mas os parafusos são verdadeiros heróis escondidos que mantêm nosso mundo funcionando. Eles estão em tudo ao nosso redor, garantindo que nossas casas sejam seguras, nossos carros funcionem direito e nossos aparelhos eletrônicos continuem inteiros. Da próxima vez que você vir um parafuso, para um minutinho para apreciar a simplicidade e a genialidade dele. É uma belezinha da engenharia que teve um impacto enorme nas nossas vidas. O caos sem parafusos. Um vislumbre de um mundo desconstruído. A falta de parafusos causaria um efeito dominó devastador na nossa sociedade. A infraestrutura iria para o espaço, a comunicação seria um desafio, o transporte pararia e o avanço tecnológico seria interrompido. A gente viveria num mundo onde a segurança e a estabilidade seriam constantemente questionadas.
Sem os parafusos, a civilização humana voltaria a ser primitiva, com a vida cotidiana se tornando uma luta constante contra a fragilidade e a instabilidade. Conclusão: reconhecendo a importância imensa dos parafusos. Num mundo sem parafusos, a vida como a gente conhece seria simplesmente impossível. Essa invenção pequenininha, que a gente quase nunca lembra, é a base da nossa civilização moderna. Os parafusos são a prova de que as maiores inovações podem surgir das ideias mais simples. Então, da próxima vez que você usar algo que foi montado com parafusos, lembre-se da importância dessa invenção extraordinária e agradeça aos engenheiros e inventores que tornaram tudo isso possível. É isso aí, vamos dar valor aos parafusos.